Com muita alegria e prazer quero cumprimentar a todos com a maravilhosa paz do Senhor Jesus. Há uma atmosfera de uma unção poderosa aqui esta noite. Se a unção te tocar, você vai sair daqui diferente. E eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me brinda de poder estar no maior congresso de discipulado do Brasil. Eu conheço todo o país, desde o Oiapoque ao Chuí. Nós não temos nenhuma notícia que há um foco especializado no discipulado como aqui em Santa Catarina, cidade de Joinville. Quero parabenizar o pastor Sérgio, ao ministério da igreja e a todos os irmãos que compõem este exército do Senhor, porque muitas igrejas estão convertendo pessoas, mas não discipulando. Tem que converter e depois discipular. Foi exatamente o que o Senhor Jesus falou. E antes que você se assente, eu queria dizer aos irmãos que eu vim de São José dos Campos. Está ali o meu companheiro, o pastor Sérgio também, que é um dos pastores lá, executivos, ele é o nosso secretário-geral. Amanhã vai chegar um outro grupo, né, pastor Sérgio? Estamos felizes de estar aqui com os irmãos, né, neste congresso maravilhoso que vai marcar as nossas vidas. Guarda, qual é a hora da noite? Qual é a hora da noite? Qual é o tempo que nós estamos vivendo? Muita gente está dormindo e o Espírito está dizendo: qual é a hora da noite? Deus tem levantado esta igreja poderosamente como um alerta para saber que hora. Jesus estava andando com seus discípulos numa região agro. De repente Jesus percebeu que a conversa era sobre a colheita. Faltam 4 meses, faltam 4 meses. Aí Jesus perguntou: o que vocês estão dizendo? Faltam 4 meses para a colheita. Não faltam 4 meses. Tem muita gente esperando os 4 meses. O tempo de evangelizar é agora. O tempo de ganhar almas é agora. O tempo de ceifar é agora. E Deus te trouxe aqui para te qualificar, te empoderar pelo Espírito para ser um ganhador de almas. Amém? Ainda de pé, vamos abrir a palavra de Deus, um versículo. Provérbios, capítulo de número 11, o versículo de número 30. Se puder colocar no telão aí, eu apreciaria. Provérbios, capítulo 11, versículo de número 30. Glória a Deus. Ali está. Ali está. Toda a igreja, vamos ler. Toda a igreja, por favor, leia o versículo que está lá. O fruto do justo, o que ganha almas, sábio é. Eu queria que somente as irmãs, somente as vozes femininas, repetissem a última parte. O que ganha almas, sábio é. Só as irmãs. 1, 2, 3. Muito bem, agora os irmãos. Vamos mostrar essa voz metálica que Deus nos deu, irmão. Essa voz forte e bonita. Os irmãos. 1, 2, 3. Agora toda a igreja, vamos falar um pouco mais alto, que para o diabo ouvir lá no inferno, os demônios e os anjos ouvirem no céu também. 1, 2, 3. Amém. Agora olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: tu é uma bênção na minha vida. E pode se assentar. Na Inglaterra, irmãos, tem uma igreja chamada Igreja Episcopal. A Igreja Episcopal é diferente da nossa igreja, Assembleia de Deus. Eu queria dizer aos irmãos que eu sou da Assembleia de Deus de raiz. Nasci nessa igreja. Meu pai foi missionário, como eu não sou pastor de igreja. Meu pai foi ordenado por Samuel Nistron, o terceiro missionário pentecostal. Daniel Berg, Gunnar Ving e Samuel Nistron, lá no Rio de Janeiro. Eu fui ordenado em 68, 28 de abril de 68. Fui criado na igreja, no fundo de igreja, né, morando o tempo inteiro e trabalhando na obra do Senhor. Eu sou bem jovem, só tenho 78 anos de idade, 78. O diabo que é o velho, né, irmão? Dentro do Jardim do Éden ele estava lá. E é muito interessante que na Inglaterra essa igreja episcopal é uma igreja bem tranquila, ninguém se movimenta. O pastor, ele se veste como um cardeal, cheio de paramentos, a roupa dele, né? Muito impressionante. E o pastor estava pregando e um velhinho assim no terceiro banco começou a dormir.
Começou a dormir, o pastor ficou meio preocupado, porque o microfone era dinâmico como esse aqui, pegava tudo. Daqui a pouco o velhinho começou a roncar. Aí o pastor ficou nervoso e tinha um garoto na frente do velhinho assim, né? Aí o pastor disse assim: menino, você sabe quem é esse velhinho, esse irmão aí? Sei, pastor. Quem é ele? É meu avô. Ah, é o seu avô? Então acorda ele, porque está perturbando um pouco a mensagem. Aí o menino disse: dá licença, pastor. Se colocou ele para assim: eu não vou acordar ele não. O senhor fez ele dormir, o senhor vem aqui e acorda ele. Eu espero que você não vai dormir enquanto eu estiver falando aqui esta noite, né? Muito bem, vamos abrir então, irmãos, o nosso livro, o texto, né, para este congresso, na página de número 38. Página de número 38, nós temos então, né, evangelismo e discipulado, prioridade da igreja servidora. Eu vou estar trazendo uma introdução sobre evangelismo, e nas demais sessões nós estaremos falando sobre discipulado, porque não adianta evangelizar se não discipular. Nós temos que evangelizar, temos que converter, temos que agregar as almas, mas integrá-las. E nós integramos as almas ao corpo de Cristo através do discipulado. E aqui então, meus irmãos, nós temos esta primeira parte que eu escrevi: almas é o clamor, é o grito, e quando fortemente no céu, onde Deus está. O que Deus quer? Qual é o desejo de Deus? O desejo de Deus, se você quer fazer a vontade de Deus, é que todos se salvem e venham o pleno conhecimento da verdade. O desejo de Deus é que as almas venham ao conhecimento. Jesus morreu pelo mundo. João capítulo 3, versículo 16. Toda a igreja vamos falar: porque Deus de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, mas tenha a vida eterna. Então, irmãos, é muito interessante você perceber a expressão tal. Deus amou o mundo de tal maneira. É a mesma expressão que você encontra no livro de Malaquias, quando o Senhor disse: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e depois fazei obra, fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar uma bênção tal. Diga: bênção tal. Você pode alcançar o tal desta bênção? Você pode alcançar o tal do amor de Deus? O amor de Deus é o amor incomparável. O amor de Deus, o discipulador, o evangelista, o evangelizador, ele tem que ser movido pelo amor. O amor ágape, o amor de Deus. A obra de missões, a obra de evangelização, a obra do discipulado é uma obra de amor. E é muito importante então, né, você compreender a mensagem da cruz. Proclama que Jesus morreu pelos pecadores, né? E o desejo maior de Deus é que nenhuma pessoa se perca, mas que todas venham ao conhecimento da verdade. Lá nos Estados Unidos, na cidade de Boston, morava um homem. Ele chamava-se Dwight Malingman Moody. Sabe qual era a profissão de Moody? Moody era sapateiro. Moody vivia consertando sapatos, mas ele tinha um apelido: Spider. Spider em inglês é o aranha. Quando ele via uma pessoa, ele corria nela e falava de Jesus para essa pessoa. E Deus disse: vou fazer de você um ganhador de almas. Jesus, quando estava passando pelo mar da Galileia, Jesus viu Pedro, João, Tiago, e Jesus disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Ser discípulo é vir a Jesus. Ser discípulo é seguir a Jesus. Ser discípulo é carregar a cruz. Ser discípulo é amar o seu irmão. Ser discípulo é aprender de Jesus, né? O que aprende de Jesus é uma pessoa que está aos pés de Jesus, andar com Jesus, vir a Jesus, andar com Jesus, servir a Jesus. E Moody estava numa igreja lá nos Estados Unidos, né, a região muito fria, Boston, e naquela noite o pastor fez uma declaração. No final da mensagem ele disse: o mundo precisa ver o que Deus pode fazer com o homem em suas mãos. Moody estava no último banco da igreja e o pastor repetiu: o mundo precisa ver o que Deus pode fazer com o homem em suas mãos. Moody disse: pastor, dá licença, dá licença. Aí todo mundo ficou assustado e disse: pastor, e eu sou este homem que a partir de hoje vou me colocar nas mãos de Deus.
Eu sei que neste congresso algumas pessoas vão tomar decisões que vão mudar o seu futuro. O passado você não pode mudar, mas o presente você pode projetar o seu futuro. Moody disse: eu sou este homem que a partir de hoje me coloco nas mãos de Deus. Quando acabou o culto aquela noite, ele foi para o pastor e disse: pastor, eu queria pedir uma permissão. O senhor, pastor, disse: o que o senhor quer, irmão Moody? Eu queria trazer umas crianças domingo que vem aqui na escola dominical. O irmão me permite? Claro que eu permito. No domingo, Moody chegou com 750 crianças. 750 crianças. E houve uma invasão na igreja. Criança suja, criança doente, criança mal vestida. Irmão, houve uma invasão na igreja. O sangue novo entrou na igreja. 750 crianças. Moody se tornou um grande ganhador de alma. Ele ganhou mais de 1 milhão de almas para Jesus. Quantas almas você já ganhou, irmão? Quantas almas você pode, este ano que está passando, né? Passou o ano, está acabando o ano. Moody ganhou 750 almas, mais de 1 milhão de almas para Jesus. E ele fez um voto a Deus. Ele disse: Senhor, eu quero pelo menos falar de Jesus para uma pessoa por dia, pelo menos uma pessoa. E uma noite, era 11h30 da noite, estava nevando muito. Ele já estava na cama. Ele disse: meu Deus, eu não falei de Jesus para ninguém hoje ainda. E aí a carne dizia: fica na cama, a cama está quentinha, está nevando lá fora, amanhã você fala para 2 ou para 3. Mas ele disse: eu sou um ganhador de alma, eu tenho uma aliança com Deus. O discipulador, ele tem um compromisso com Deus, um compromisso sério, não é com a igreja em si, mas é com Deus, é com a obra do Senhor. E ele ficou naquela luta. Ele pulou da cama, colocou as botas, colocou aquela roupa. A roupa no extremo inverno que tem nos Estados Unidos, dá 10 abaixo de zero, em alguns lugares, lá na fronteira com o Canadá, lá no Mary, é uma coisa tremenda. A roupa tem uns fios de, parece que de arame, que quando você veste, esquenta o seu corpo. Aí Moody colocou a boina e saiu, né? Olhou na rua, a rua estava vazia, não tem ninguém, meu Deus. Foi para outra rua, a rua vazia, 11h30 da noite. Aí ele disse: batei agora numa porta, hora imprópria, como é que eu vou fazer? Aí ele foi para uma outra rua. De repente ele olhou que o bonde vinha. O bonde estava dando a última viagem naquela noite. E ele disse: certamente tem alguém no bonde. Quando ele pegou o bonde estava vazio, mas estava o motoneiro. Aí ele chegou e começou a falar de Jesus para o motoneiro. O homem começou a chorar. Meia hora depois, aquele homem aceitou Jesus como Salvador. Aquele homem, ele estava com um câncer terminal. Uma semana depois ele foi promovido à glória. Mas antes de ser promovido à glória, ele ganhou toda a família para Jesus Cristo. Esta é a obra de evangelizar, é o evangelismo. E aqui na página de número 39, leia comigo o que é evangelizar. Número 1, evangelizar é livrar da morte. A Bíblia diz: arrebatai-o salvando do fogo. Quando você evangeliza uma pessoa, você livra da morte. Não a morte biológica, não a morte física, mas a morte eterna, que é a eterna separação de Deus. É livrar da morte. Número 2, evangelizar é testemunhar. Você tem visto alguma coisa em Deus? Na tua vida tem acontecido alguma coisa? Você tem um depoimento? Você tem um depoimento para apresentar? Então evangelizar é testemunhar. Número 3, evangelizar é avisar do erro. Lá Deus falou para o profeta Ezequiel, né? E é interessante, irmão, que Ezequiel, ele teve a visão do vale de ossos secos, né? No vale de ossos secos, você tem duas opções: ou você é profeta, ou você é osso. O que você é? Você é profeta ou é osso? Eu acho que tem profetas aqui, né? Não osso. Então Deus diz para Ezequiel: Ezequiel, quando eu disser o ímpio, certamente ele vai morrer no seu pecado, não avisando tu, o ímpio, para que ele morra no seu pecado e se converta, o sangue dele eu vou requerer da tua mão. Mas quando você avisar o ímpio que ele está no pecado, que ele vai morrer, então você livrou a tua alma. Então, irmãos, quando você está evangelizando a pessoa, você está avisando do erro que ela está. Agora é muito interessante nós compreendermos que evangelizar é a mensagem de boas novas. Você tem que trazer boas notícias. Tem gente que vai evangelizar e solta o cacete: você é um pecador, você é miserável, tu vai para o inferno. E fala: meu irmão, evangelizar é mensagem de boas novas.
é dizer que Jesus morreu pelos nossos pecados, é dizer que Jesus é o Salvador, boas novas, uma nova vida, nova maneira de pensar, nova maneira de sentir, nova maneira de agir. Então evangelizar é avisar do erro, é cuidar das almas. O salmista disse: olhei para a minha direita, olhei para a minha esquerda e vi que ninguém cuidou da minha alma. Quando você está evangelizando, você está cuidando de almas. Evangelizar é libertar pessoas prisioneiras. Evangelizar é manifestar a glória de Deus. Evangelizar é anunciar a Cristo. A Bíblia diz que Filipe, ele não era um apóstolo, ele era um diácono, mas em Samaria, Filipe, diz a Bíblia que ele anunciou a Cristo. Então evangelizar é anunciar a Cristo, e evangelizar é levantar os caídos, é levantar os caídos na estrada da vida. Então é muito importante. Agora eu gostaria de dizer aos congressistas aqui o seguinte: a minha mensagem aqui, o estudo que eu preparei, tem muitos versículos. Você tem que ler todos estes versículos, tem que ler todos os versículos durante o congresso, porque não é somente aqui, não, leia o texto com um contexto. Por exemplo, uma das maneiras de interpretar a Bíblia é o método textual. Você pega um texto, mas do texto tem um contexto. O que é o contexto? Você encontra, por exemplo, a palavra pastor, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, e na Bíblia de estudo tem um número ali da palavra pastor embaixo, ou número, ou uma letra A, o número 1. Então aquele está dizendo que existe uma referência paralela, é o contexto, porque um texto sem um contexto vira um pretexto. Então você pega ali, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ali tem a letra A, aí te joga lá para João, capítulo 10, eu sou o bom pastor. E aí João te joga para Pedro, eu sou o sumo pastor. Então é muito importante que cada congressista aqui leia todos os versículos, não somente dos meus estudos, mas de todos os palestrantes. É importante porque é a palavra de Deus. Existe alguma coisa mais importante que a palavra, irmãos? A visão na igreja é bonita, o louvor na igreja é bonita, a profecia na igreja é bonito, a oração na igreja é bonito, a adoração na igreja é bonita, mas nada substitui a palavra. A palavra é mais importante do que todas essas coisas, né? Jesus disse assim: vocês erram porque vocês não conhecem a Escritura e nem o poder de Deus. O conhecimento da palavra livra você do erro. O conhecimento da palavra junto com o poder de Deus livra você do erro. Então, por favor, leia toda a palavra de Deus e os versículos que estão no nosso livro. É muito importante, irmãos, que você compreenda que evangelizar é livrar alguém da morte. Nós tivemos uma jovem no Rio de Janeiro, uma menina de 17 anos, eu vejo muitos adolescentes aqui, Deus abençoe os adolescentes. Eu servi a Deus na minha adolescência, na minha juventude na igreja, e esta menina era uma menina muito bonita. Um dia ela se levantou pela manhã, e ela foi olhar no espelho e viu uma mancha assim na testa. Aí ela passou um pó de arroz, a mancha continuou ali. No outro dia a mancha aumentou, chamou a mãe e disse: mamãe, eu estou com essa mancha aqui, não sei o que é. E a mancha foi crescendo. A mãe disse: vamos no médico. E levou a menina no médico. O médico examinou e disse: eu tenho uma notícia triste para dar para a senhora. O que é? Sua filha está leprosa. Leprosa? Eu trabalhei na Índia, eu fui missionário na Índia, no meio de 25 mil leprosos. Você não queira saber o que a lepra é. A lepra é terrível, a lepra desfigura a pessoa, cai a orelha, cai o nariz, os dedos, né? Coisa terrível. Me lembro que eu estava lá em Calcutá, né? Na Índia, quando eu estava trabalhando no meio dos leprosários, lá dos leprosos, e tinha um irmão, e este irmão com a esposa. Então ele pediram para mim tirar um retrato dele, e eu fui tirar o retrato, irmão. Nunca senti uma dor tão profunda na minha vida, porque quando eu foquei a câmera nele e na esposa, ele queria segurar na mão dela e ela na mão dele, mas eles não tinham dedos, porque a lepra havia consumido. Eu senti uma dor tão profunda no coração, mas assim mesmo eu bati a fotografia. Então, aí a menina disse: 17 anos, eu leprosa? O médico disse: e tem que se internar. Vai ter que se internar porque a lepra vai crescer. De fato a lepra foi crescendo, aumentando, e ela foi para o leprosário em Itaboraí, no Rio de Janeiro. Ali, irmãos, o primeiro mês ela dizia: Senhor, e ela orava: Senhor, eu quero ser uma missionária, eu quero pregar o evangelho, quero ganhar almas para ti, e agora estou leprosa.
com 17 anos, e ali depois de um mês que ela teve aquela guerra espiritual, perguntando a Deus. Irmão, Deus sabe o que faz. Deus não fez você errado. Você não é um objeto, você não é uma coisa, você não é um conceito. Você é o instrumento que Deus vai usar. Você é o homem e a mulher que vai ser boca de Deus. Aí um mês ela estava no quarto, quando alguém chegou e disse assim: fulana, a dona fulana está morrendo e mandou chamar você. Aí ela pegou a Bíblia, foi lá, irmãos, só deu tempo dela ganhar aquela alma para Jesus. 6 meses depois, esta jovem de 17 anos, Senhor, eu sei qual é o meu campo missionário. Meu campo missionário é neste leprosário. Ela ganhou todos os doentes para Jesus Cristo, Filho de Deus. Muito bem, quando é que nós devemos evangelizar? Leia aí no livro, página número 39. Quando devemos evangelizar? Vamos lá. Em tempo... Tá. Enquanto temos tempo, né? Enquanto estamos vivos, pela manhã, à tarde, à noite, sempre. Eu, em São José dos Campos, eu tive a coronavírus. Minha esposa me internou, né? Eu fiquei uma semana no hospital ali. Não fui entubado. Tinha 50%, meus pulmões estavam comprometidos, mas aí a médica disse: tem que tirar esse pulmão sujo que aí está e dar um oxigênio limpo dentro de você. E ali no hospital eu escrevi, irmãos. Eu já escrevi alguns livros, né? Uns 40 e poucos livros. E então, aí eu escrevi um livro. O que é que eu tenho que fazer antes de morrer? Foi o que o irmão falou, né? O irmão falou: o que é que eu preciso fazer antes de morrer? Já pensou nisso, irmão? Escrever um livro? Fazer uma viagem? Comprar um carro? O que é que nós temos que fazer? Uma das coisas que nós temos que fazer é ganhar alguém para Cristo. É ganhar almas para Cristo. É falar do amor de Deus. Se realmente Jesus, né? Porque o tempo é algo muito precioso. O tempo é um prêmio de Deus para todo mundo. O tempo pertence a Deus, mas Deus deu para você o tempo e para mim também. E todo mundo recebe a mesma medida de tempo. Aí eu não tenho tempo. Não, todo mundo tem tempo. Agora, tempo é uma questão de administração. Por isso que Moisés disse: ensina-nos a contar os nossos dias. Você tem que ter sabedoria para contar. Como é que você está gastando o tempo? Mardoqueu falou para a sobrinha dela, Esté, disse assim: Esté, quem sabe, para um tempo como este, Deus te levou rainha. Deus te levou rainha. Irmão, talvez você esteja numa empresa, você não está entendendo. Deus te colocou lá. Deus te colocou como uma testemunha, como sal da terra, como luz do mundo. E a Bíblia diz que Esther entendeu. Mardoqueu falou: quem sabe, para um tempo como este, você não é somente a esposa de Assuero, mas Deus te levou rainha para você salvar a nação de Israel, para você salvar a tua família, para você salvar a Filístia, para você salvar o mundo. Então o tempo é muito importante. O que eu estou fazendo com o tempo? O que você está fazendo com o tempo? Eu me lembro que eu estive no ano de 2002, eu estava na Bahia, em Salvador, no lançamento da pedra fundamental. Eu estava ali, estava o governador, estava muita gente ali, né? Ali no lançamento da pedra fundamental da Assembleia de Deus de Salvador. E ali, irmãos, tinha o Luiz Eduardo Magalhães. O Luiz Eduardo Magalhães, ele foi filho do grande senador baiano Antônio Carlos Magalhães. E o Luiz Eduardo Magalhães, ele foi vereador na Bahia, ele foi prefeito, foi deputado estadual, foi deputado federal, foi líder do governo, foi presidente da Câmara, né? Em 2002 eles tinham, né? Ele seria candidato a governador da Bahia, tinha 250 milhões de dólares para gastar na campanha. E o projeto do Luiz Eduardo Magalhães, 2006, presidente do Brasil. Todos os acordos políticos, estava tudo preparado, toda a programação. Só que o Luiz Eduardo Magalhães, ele fumava 80 cigarros por dia e noite. Ele fumava 20 cigarros pela manhã, 20 cigarros à tarde, 20 cigarros à noite e 20 cigarros de madrugada. Um belo dia em Brasília, deu um estouro no peito dele. Levaram o Luiz Eduardo Magalhães para o serviço médico do Congresso Brasileiro, que eu conheço, computadores de última geração, aquela coisa tremenda, né? E pegaram ele, irmão, abriram o peito dele. O coração dele era como de uma pessoa de 85 anos de idade, cheio de carvão, cheio de nicotina. Pegaram o coração e meteram nos computadores para limpar. Ele não resistiu, ele morreu. Sabe quantos anos de idade morreu o Luiz Eduardo Magalhães, lá em Brasília? 37 anos de idade. A noite chegou para ele. Jesus disse assim: a noite vem,
A noite vem. Jesus garantiu que a noite vai vir. Tem gente não acreditando. São Paulo, irmão, onde eu moro, o Zé, nós moramos lá, tem mais de 300 líderes evangélicos que não acreditam na volta de Jesus. Mais de 300. Mas Jesus disse: a noite vem, e a noite vai vir. Todas as profecias que falaram da primeira vinda se cumpriram. Todas elas, dos profetas, dos sacerdotes, dos reis, todos se cumpriram. E vai se cumprir também. Então, irmãos, a noite chegou para ele. Faça alguma coisa antes que a noite chegue para você. Este é o tempo de evangelizar. Paulo falou para Timóteo: prega em tempo e fora de tempo. Então pregar como? Em tempo e fora de tempo, todo o tempo. Salomão disse: semeia a tua semente pela manhã ou à tarde, porque você não sabe qual que vai prosperar, né? Enquanto estamos vivos, enquanto você vive, enquanto você tem voz, enquanto Deus te dá este congresso aqui, Jesus disse assim: a quem muito é dado, muito será exigido. Os irmãos de Joinville, aqui de Santa Catarina, do sul do Brasil, têm recebido muito, muito de Deus. Mas vai haver exigência. Tem o bônus, mas tem um ônus também. Então, irmãos, pela manhã, à tarde, à noite sempre. Agora, como é que nós devemos evangelizar? Em primeiro lugar, devemos evangelizar com o nosso testemunho pessoal. O testemunho pessoal é muito forte. Quando perguntaram para o cego: que esse homem que te curou é pecador, porque ele fez no dia de sábado? O cego disse: eu não quero saber. O que eu quero saber é o que era cego, eu estou vendo. Eu era cego, eu estou vendo. Então o seu testemunho pessoal é muito forte para você poder evangelizar. Louvado seja o santo nome do Senhor. Evangelizar com nosso testemunho pessoal. Paulo declara que nós somos o quê? Somos uma carta aberta. Somos uma carta aberta lida por todos os homens. Quando devemos evangelizar? Como devemos evangelizar? Devemos evangelizar, em segundo lugar, utilizando unicamente a palavra de Deus. A palavra de Deus é fonte de salvação. A palavra de Deus é a fonte de luz, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é fonte da sabedoria. A palavra de Deus, ela é mais doce do que o mel. A palavra de Deus é a fonte da verdade, né? Porque a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a fonte da santificação. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quando você evangelizar, use unicamente a palavra de Deus. Tem muita gente usando o Torá, usando o Talmud, usando um montão de coisa aí que não tem nada a ver com a palavra de Deus, irmãos. Então devemos evangelizar utilizando, unicamente a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Outro ponto importante é que nós devemos evangelizar tendo em mente trazer o pecador unicamente aos pés de Jesus, mesmo se tratando de um familiar. Quando você evangeliza, você leva o pecador aos pés de Jesus. Tem gente que ganha alma para si. Nós temos que ganhar a alma e conduzi-la a Cristo. Então é muito importante que você compreenda isto, que você ganhe aquela alma para conduzi-la aos pés do Senhor Jesus. Agora vamos examinar aqui na página de número 40, evangelismo pessoal, modelo do Senhor Jesus, Jesus é o mestre, irmão, é o mestre, Ele é o mestre. 10 minutos já está faltando, irmão. Ih, rapaz, nem comecei ainda, agora começou a esquentar a garganta. Já estou em 10 minutos para terminar, tudo bem. Então vamos direto. Jesus, Ele é o nosso modelo perfeito. Como é que você evangeliza tipo Jesus? E aqui eu coloquei: o Senhor Jesus evangeliza a mulher samaritana. Jesus evangeliza a mulher samaritana. A Bíblia diz que Jesus, Ele foi-lhe necessário passar por Samaria. Por quê? Qual foi a razão que Jesus foi a Samaria? Por causa de uma mulher. Quem é essa mulher? A mulher samaritana. Jesus só foi lá por causa dela. Jesus foi em Jericó por causa de Zaqueu. Jesus não foi 2 vezes em Jericó. Faltava uma semana para Jesus ser crucificado. Jesus foi a Jericó. E a Bíblia diz que Zaqueu procurava Jesus. Era errado, Jesus que procurava ele. Jesus procurou ele. E quando Jesus achou, chamou pelo nome: Zaqueu, desce depressa, eu quero ir para a tua casa, salvar você e salvar a tua família, salvar você e salvar a casa. A Bíblia, amém, irmão? Quando Paulo não fez muitos batismos, mas ele batizou o carcereiro e a família. O gadareno, lá de Decápolis, ele não tinha família.
Ele vivia nos sepulcros, ele vivia lá, né, irmão, arrebentado, cheio com quase 2.000 demônios. Então, Jesus, diz a Bíblia que Jesus estava, irmão, Jesus estava cansado, diz a Bíblia, fisicamente. Jesus estava com sede e Jesus estava com fome. Mas ele disse: não, a obra de Deus em primeiro lugar. A obra de Deus, essa alma vale muito. E a Bíblia Sagrada declara que quando Jesus se aproxima daquela mulher samaritana, a mulher vê primeiramente um homem, veio um homem. Ela tinha alguns problemas morais. É outro homem que talvez venha querer me conquistar. Ela viu um homem. Depois que ela viu um homem, Jesus chegou e disse: mulher, dá-me de beber. Aí ela viu um homem diferente, viu um judeu. Ele disse: como é que você, sendo judeu, pede a mim de beber, eu que sou uma mulher samaritana? Primeiro ela vê. Agora veja, irmão, quando Jesus começa a evangelizá-la, então vai mudando, as coisas vão mudando. Quando você dá a tua boca para Deus e começar a falar para as almas, as coisas vão mudando, as circunstâncias vão mudando. Primeiro ela vê um homem, em segundo lugar ela vê um judeu, depois ela chama ele de Senhor. Senhor, Senhor. A palavra Senhor no grego é Kyrios. Você sabe quantos senhores existiam quando Jesus esteve aqui na terra? Somente um, César, imperador de Roma. Kyrios, a maior autoridade. Ninguém podia ser chamado de Kyrios. E era de Senhor. Foi como o ladrão. Lembra o ladrão? O dia mais feliz do ladrão foi o último dia da vida dele, quando ele encontrou com Jesus no Calvário. Jesus disse, ele disse: Senhor, lembra-te de mim. Chamou de Kyrios. Quando tu entrares no teu reino, não somente ele chamou Jesus de Senhor, mas ele teve a visão do reino. Ele não viu um Jesus ensanguentado, ele não viu um Jesus Marte, ele não viu um Jesus amaldiçoado, ele viu o reino. Lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Quando você evangelizar alguém, esta pessoa vai ter a visão do reino, não somente a visão do senhorio, mas a visão do reino. Ela chama Jesus de homem, judeu, Senhor. Depois se veja o que és profeta. Chama de profeta. Olha como é que, quando você evangeliza, irmão, então o Espírito Santo vai levando a pessoa no novo caminho. Homem, judeu, Senhor, profeta. Depois disse: és tu o Messias? Vê Jesus como Messias. Depois disse: tu és ungido, tu és o Cristo. E depois no final, 7, ela tem 7 percepções de Jesus. Aqui João, capítulo 4, versículo 39 a 42, né? Vamos ler o que diz a palavra de Deus. João 4, coloca aí no telão aí, por favor. João 4, 39 a 42. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deixa aqui, ó. Diz assim: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com ele, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, pois que nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Pela palavra de quem? Da mulher. Eu vou terminar. Hoje eu estou só começando a esquentar a garganta, que amanhã que a gente vai detonar aqui em nome de Jesus. Amanhã a chapa vai esquentar, irmão. Você pode vir preparado, porque amanhã vai esquentar a chapa, né, irmão? Eu estava na cidade de São José dos Campos, estava com a minha esposa. Aí veio uma irmã, falou para mim, disse assim: pastor João Caetano, a minha mãe tem um sonho com o irmão. Eu digo: sonho comigo? Eu sonho. Porque, irmão, muita gente perguntava para eu. Eu tive 25 anos no rádio, aqui na Rádio Marumbi, aqui de Florianópolis, de Curitiba, muitos lugares, muitas emissoras do Brasil. E o pessoal perguntava: você, de qual igreja que você é? A pessoa dizia: eu sou da Rádio Marumbi. A igreja da Marumbi, a igreja da Marumbi. Quem é o seu pastor? João Caetano. Porque eu pregava todo dia, né? Então eu nunca conhecia esse pessoal, mas dizia que era o pastor deles, né? Quem é que ouviu o nosso programa aqui? Levante a mão, irmão. Quem é que ouviu o nosso programa? Olha aí a multidão aí. Ouviu o nosso programa. Aí a irmã disse assim: o senhor vai estar aqui amanhã na igreja? Eu digo: vou. Será que eu posso trazer a minha mãe para lhe conhecer? Porque o sonho dela é conhecer você. Ela está velhinha. Eu digo: claro, amanhã eu vou estar. No outro dia chegou a irmã, chegou o marido, umas 20 pessoas, né? Quando a velhinha me viu, irmão, ela deu aquele sorriso. Sabe o sorriso do crente cheio do Espírito Santo? O crente verdadeiro, irmão, é como o pastel de rodoviária, né, irmão? Pouca carne, muito
óleo. Glória a Deus. Então quando ela me viu, ela deu aquele sorriso e falou para mim: a senhora dá licença, dá licença. Eu disse: o que é? Eu quero abraçar o meu pai. Ela pulou no meu pescoço e começou a chorar. Ela morava em São Bento do Sapucaí, que é uma cidadezinha próxima a Campos do Jordão, lá no Vale do Paraíba. Ela não era crente, não tinha igreja, não tinha crente nenhum no lugar dela. Mas um dia, mexendo no rádio, ela encontrou o nosso programa. Um mês depois, ela aceitou Jesus como Salvador. No pé do rádio. 6 meses depois, nasceu no coração dela um desejo de falar de Jesus. Mas como é que eu vou falar de Jesus e não tem igreja aqui, não tem um pastor? Como é que eu vou fazer? E ela começou a orar e o Senhor falou para ela: tudo que você ouvir o missionário falar no rádio, conta para o vizinho. Eu pregava de segunda a sexta-feira, e ela chegava e disse: olha, o Joá Caetano falou sobre o amor de Deus, amanhã ele vai falar sobre o perdão. Sabe o que aconteceu com essa mulher, irmão? Ganhou a cidade inteira. Uma mulher ganhou. A cidade é pequena, toda a cidade, irmão. Não tinha igreja, não tinha pastor, não tinha nada. Irmão, você é um instrumento que Deus tem para usar. Você é um instrumento, então evangeliza. Jesus chegou, Jesus estava cansado, Jesus estava com fome, Jesus estava com sede, mas esta mulher, ela precisa de receber. Jesus disse para ela: se você soubesse quem é que te pede água, eu daria água para você, água que salta para a vida eterna, né? E outra coisa, irmãos, essa mulher, ela não era uma prostituta, não, ela tinha problemas na vida matrimonial, mas não era porque a prostituta seria apedrejada, mas era uma mulher que tinha problemas na família. E aí Jesus, então, irmãos, ganha aquela mulher e a mulher, então, diz a Bíblia que ela deixa o cântaro. Eu não sei o que é que você vai ter que deixar. Talvez deixar de ver novela na televisão e ler mais a Bíblia, né? Talvez de falar de futebol aí, fala mais das coisas do Senhor. Ela deixou o cântaro e começou na cidade e falou para todo mundo, e a cidade inteira se converteu. Você é um instrumento de Deus, você é a boca de Deus que Deus tem para usar. Para terminar, eu fiz muito trabalho em Aparecida do Norte. Nós somos os primeiros que evangelizamos Aparecida do Norte. E eu estava ali, irmãos, um negócio tremendo, 15 mil crentes na cidade, eu ameaçado pelas prostitutas, ataque, retaliação de tudo quanto era lado. Aí estávamos ali, e aí um pastor do Paraná levou um moço com ele. Esse moço tinha um terno branco. Quando eu cheguei lá, eu falei: irmão, agora vamos evangelizar, vamos invadir a cidade, tudo quanto é casa, folhetos, tinha tudo. Não vamos deixar uma alma aqui. Hoje nós vamos dar um testemunho poderoso do Evangelho de Jesus. Aí aquele moço falou para o pastor: pastor, eu nunca evangelizei ninguém, eu não sei como evangelizar. O pastor disse: se vira, meu irmão. O Joá Caetano mandou, você se vira por aí. Ele estava com o terno branco. Ele foi, irmão. Quando ele voltou, estava tudo amarelo o terno dele. Ele estava alegre, pulando. O que foi? Me deram uma ovada, jogaram o ovo, mas ganhei 15 almas para Jesus. Ganhei 15 almas para Jesus. Depois o pastor falou para mim: pastor Joá, a melhor coisa que eu fiz foi levar aquele moço Aparecida. É o maior ganhador de alma na nossa cidade. Todo culto ele leva a alma para a igreja. É o que Deus vai fazer com você. Você vai sair daqui mudado, vai mudar tudo na tua vida. Você vai ser boca de Deus, como foi a mulher samaritana. Você vai ser boca de Deus, como foi Zaqueu. Quando Zaqueu disse para o Senhor Jesus: Senhor, olha Senhor, eu vou 4 vezes mais, eu vou dar, né, a quem eu prejudiquei, mas a metade da minha riqueza. E Zaqueu era rico, ele era um supervisor, ele era um funcionário público graduado, era um supervisor. A metade da minha riqueza eu vou dar para os pobres. Jesus declarou: hoje entrou salvação nessa casa. Amém, irmãos? Amanhã nós vamos continuar, em nome de Jesus. Amém? Diga comigo: quem ganha almas, sábio é. Vamos falar 3 vezes bem alto. 1. Toda igreja, bem alto. Vamos lá. 1. Quem? 2. 3. Agora vira para a pessoa e diga: é você que tem que ganhar almas. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. Aleluia.
para o leste, para o oeste, para o norte e sul. Eu irei o evangelho pregar para todos os povos e em todas as nações. Eu irei salvação proclamar para o leste, para o oeste, para o norte e sul. Eu irei o evangelho pregar para todos os povos e em todas as nações. Eu irei salvação proclamar. Levante a sua mão. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, porque Tu és o pão vivo que desceu do céu. Tu és o Salvador das nossas almas. E aqui está este congresso, Senhor, o maior congresso de discipulados do Brasil. Tu reuniu o povo aqui, Senhor, para comunicar as verdades eternas da Tua palavra. Abençoa cada irmão que aqui está, cada obreiro, cada obreira, cada seminarista, cada congressista, que desça a porção dobrada do Teu Espírito, que o manto profético possa cair na mão de todos aqui, e que o Senhor possa nos empoderar com a unção poderosa do Teu Espírito, para ganharmos almas e discipularmos vidas preciosas para Jesus Cristo, Filho de Deus. Abençoa todos agora, aqueles que vão ter que ir para as suas casas. Manda os Teus poderosos anjos acompanhando o Senhor, cada um livrando do mal, livrando da bala perdida, da doença contagiosa, da retaliação diabólica, e que todos amanhã possamos estar aqui como um exército, o exército do Senhor, para proclamar as boas novas da salvação. Nós te pedimos, no poderoso e glorioso nome de Jesus, aquele que morreu, mas que ressuscitou e que vive para todo sempre. A Ele a honra, a glória, o poder e a majestade para sempre. Amém. Amém.